Boa noite a todos. Boa noite. Graça e paz. Fique de pé. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 145. Boa noite a você que está em casa, nos acompanhando pelo canal do YouTube. Deus abençoe você também, lhe alcance com graça nessa noite, que lhe fale ao coração pela palavra. Versículo 17, 18 e 19. 3 versículos do Salmo 145, versículos 17, 18 e 19. Antes da leitura bíblica, irmãos, eu gosto sempre de ressaltar a importância do culto, né? À medida que a vinda do Senhor, ela se aproxima a cada dia que passa, a gente se aproxima desse momento. Seja pelo fato de Deus vir nos buscar, né? Seja o fato dele vir em glória buscar a igreja, né? E o ambiente de culto nos proporciona esse momento de fortalecimento, de comunhão, de estarmos juntos na presença de Deus. Então, é sempre ímpar, né? Estar aqui. Cada culto, Deus age de uma forma diferente, Deus fala de uma maneira diferente, mas em todo culto nós temos a oportunidade de adorar o Senhor como igreja. Amém? E estamos aqui para isso, para entender que o nosso Deus é digno de toda honra e glória. Versículo 17 do Salmo 145. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Amém? Vamos ler juntos? Os 3 versículos. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Amém? Louvado seja Deus, que nessa noite o nosso Deus seja invocado em verdade. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus, com gratidão no nosso coração. Senhor, graças te damos pela tua bondade e misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas durante todo esse dia. Obrigado a Deus porque temos a oportunidade de nos reunir como igreja para adorar o Senhor em espírito e em verdade, para lhe dar louvor, para lhe render graças, para cantar louvores ao teu santo nome, Senhor, e que isso seja feito de todo o nosso coração. Possamos, ó Deus, usar a força dos nossos pulmões, da nossa voz, da nossa vida por inteiro, ó Deus, e nos render e nos entregar como oferta de sacrifício ao Senhor, nosso Deus, que nos criou para o louvor da sua glória. Ó Deus, que nessa noite teu poder nos vivifique, nos fortaleça, ó Deus, nos ponha de pé para a glória do teu santo nome. Seja o erguer das nossas mãos, seja o cantar, ó Deus, dos nossos lábios, ó Deus, uma expressão sincera da nossa rendição, da nossa contrição, pois o coração quebrantado, contrito, o Senhor não despreza. Louvado seja teu santo nome. Obrigado pelo pão que o Senhor colocou em nossa mesa hoje. Obrigado, ó Deus, pela saúde e pelo privilégio de viver, de falar, de cantar, de ver, ó Deus, de sentir. Louvado seja teu nome, de ouvir, de caminhar, Senhor. Graças nós te damos pela fidelidade do Senhor, pela palavra do Senhor que é viva, que é eficaz, que é poderosa e que traz consolo à nossa alma. Senhor, quero te agradecer também pelos irmãos, pela comunhão, Senhor, pelo partir do pão.
Senhor, ó Deus, pela tua graça salvífica a nós manifesta, nós te bendizemos e queremos cantar ao Senhor nessa noite de todo o nosso coração. Amém? Vamos cantar? Solte seus lábios, cante com Aleluia. gratidão. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, amém? Que você possa ter um coração grato de estar aqui na presença dEle. Aleluia. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Quero ver a igreja. Aleluia. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Aleluia. O Senhor Deus está no meio de nós. E acabei refletindo agora no momento que muitas vezes quando estamos recebendo alguém na nossa casa, nós temos toda assim a dedicação de dar atenção a essa pessoa. A gente quer, a gente se importa que essa pessoa se sinta bem, né? Na nossa casa, a gente, se tiver o melhor alimento, a gente vai dar o melhor alimento, o assento. A gente quer que aquela pessoa se sinta confortável. E nós estamos na casa do Senhor, na casa do nosso Pai. E Ele está aqui para receber o nosso louvor. Ele está aqui para receber a sua adoração. Então, que você possa se desprender desse dia agitado que nós tivemos. Que você possa se desprender, desacelerar nossa mente. Porque até para isso hoje está complicado, está difícil. Porque nós estamos o tempo todo e nós deixamos de aproveitar esse momento tão maravilhoso de que estamos aqui separados para adorar o Senhor. Então que possamos colocar Deus aonde Ele deve estar, que é no trono de glória. Então, digno és de glória, digno és de louvor. Que você possa dizer isso com todo entendimento, amém? Vamos continuar louvando ao Senhor. Digno és de glórias e louvores. Levante suas mãos. Aleluia. Te adoramos, ó Senhor. Digno és de glórias e louvores. Levantemos nossas mãos. Te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual
Adora o Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Te adoramos, ó Senhor. Dignas de glórias e louvores. Levantemos nossas mãos. Te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu. Maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu. Maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti. Não há outro igual a ti, Senhor. Aleluia. Tu és digno, Senhor. É por isso que estamos aqui na tua presença, Pai. Para te adorar, para glorificar o teu santo nome, Pai. Vem receber a nossa adoração, nosso louvor. Oh Deus, tu és merecedor de toda honra e toda glória. Ao único que é digno de receber. Nós vamos continuar te adorando, Senhor. Crendo, Senhor Deus, que tu estás recebendo o nosso louvor sincero, de verdadeiros adoradores. Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber. Só Ele pode receber o nosso louvor. Aleluia. A força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Vamos cantar do início. Ao único que é digno. Quero ouvir a igreja. Adora o Senhor nesse momento. Aleluia. A força e o poder. Aleluia. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele
ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você nesse momento possa ter essa atitude de curvar-se diante de Deus. Curvar-se diante de Deus implica em reverência, implica em reconhecer a grandeza e a majestade desse Deus a quem nós servimos. Ele se revela como Deus único. Ele se revela como Deus perfeito. Ele se revela como Deus todo-poderoso. Ele se revela como Deus eterno. Ele se revela como Deus grandioso, majestoso e glorioso. E nós estamos aqui para adorá-lo. Nós estamos aqui para servi-lo. Nós estamos aqui para aclamá-lo. Nós estamos aqui para nos prostrar diante da sua face. Louvado seja o teu nome, Senhor. És Deus cheio de graça, cheio de glória, cheio de esplendor. Louvado seja teu santo nome. Ó Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém preparada, não necessita nem de sol, nem de lua, porque o Senhor mesmo é a glória. Louvado seja teu santo nome. És grande, és formoso, és bendito em todo o tempo. E nós, ó Deus, nesta noite, ó Deus, curvamos, ó Deus, a nossa cabeça, nos prostramos diante dos teus pés, ó Deus, e te bendizemos e te adoramos com nosso coração. Louvado seja teu santo nome. Que você possa dar graças a Deus e dar glória a Deus por isso. Amém? Cumprimente seu irmão, dê boa noite a ele, dê a paz e diga que bom que estamos aqui para adorar o Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Alisson, Aninha, a turma do som aí, Deus abençoe vocês. Graças a Deus. Amém. Ao cumprimentar, você pode se assentar. Amém. Os irmãos estão em paz? Estão em paz, irmãos? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Estamos vencendo o dia de hoje. E louvado seja Deus por tudo que já nos aconteceu no dia de hoje. Porque em tudo nós temos visto a boa mão do Senhor. Cuidando, provendo, socorrendo, né? E graças a Deus por isso. Que bom que você está aqui. Certamente venceu o cansaço, a fadiga do dia, né? Trabalho, estudo e tantas as atividades que nós temos, mas estamos aqui por entendimento. Nós estamos aqui porque temos a consciência plena, pela verdade da palavra, que o nosso Deus, Ele é digno de culto. Culto é tributo. É nós oferecermos a Deus aquilo que lhe é devido. E nós não podemos medir nenhum tipo de esforço quanto a isso. Todo sacrifício para se estar aqui, ele é válido, né? Às vezes você está um pouco assim cansado mentalmente, está cansado fisicamente, às vezes até está com a saúde comprometida, mas você sabe a importância do que é estar na casa do Senhor. Amém? Nesse lugar Deus tem manifestado o seu poder, nesse lugar Deus tem falado ao nosso coração,
nesse lugar Deus tem nos visitado e tem promovido a santa comunhão da sua igreja, do seu povo. Então estar aqui é estar no melhor lugar, louvado seja Deus por isso. Seja bem-vindo todos vocês. Eu quero passar aqui alguns recados. Esse fim de semana nós estamos aí com várias atividades. Amanhã nós temos discipulado dos homens da palavra. Vamos manter firme aí a nossa reunião a cada sexta. No sábado nós temos aí a comemoração do Dia das Crianças. Vai ser comemorado amanhã, no sábado, na verdade, dia 25, às 14 horas, das 14 às 17 horas, crianças de 4 a 11 anos. Me parece aí cerca de 47, 50 crianças estão inscritas aí. Parece que o pagamento até hoje, tá bom? E vai ser uma bonita festa. O pessoal do departamento está trabalhando ali, confeccionando todo o material que vai ser disponibilizado para essa festa aí, tá bom? Eu conto com a presença aí, se assim possível, dos diáconos da igreja, para dar um apoio, para dar um suporte, tá bom? Nesse mesmo dia, a partir das 16 horas, aqui no Templo Anexo, nós teremos essa programação aí, ó, dia de palestras, Vivendo para a Glória de Deus. É uma palestra para mulheres, em consideração aí o Outubro Rosa. Então, as profissionais aí de saúde vão estar ministrando, são várias palestras. Então, me parece que tem 60 mulheres inscritas aí, então um bom número de mulheres, e elas vão estar tratando do tema aí do cuidado com a saúde, tá bom? Ser mulher, assim também como nós homens, Se outubro é o Outubro Rosa, o novembro é o novembro, a gente tem que fazer alguma coisa aí, pensando nos homens também, porque a gente precisa se cuidar também, tá bom? Vamos pensar com vocês aí, tá certo? Nesse dia também nós teremos programação com a juventude, vai ser numa residência, nós vamos estar reunidos ali com ele. Peço que vocês estejam em oração, pelo Dia das Crianças, pela palestra com as mulheres e pela juventude da igreja. No domingo pela manhã, seguimos firmes na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. O assunto é o arrebatamento da igreja, Como vai acontecer? Quando vai acontecer? O que é que a Bíblia diz a respeito? Então, vamos estudar isso? Vamos lá, EBD, Escola Dominical. E no domingo à noite, culto da família, uma palavra direcionada à família. Eu quero incentivar você, quero encorajar você, para que você venha com a sua família, traga os seus filhos, mas também convide outras famílias para se fazer presente, tá bom? Louvado seja Deus. Esses são os nossos avisos. Mais um aqui. Muito importante também a nossa semana de oração. A partir de segunda-feira, de segunda a sexta, e no sábado nós findamos com um tempo de consagração, jejum e oração, tá bom? Então, quero convidar você, eu dividi essa semana de oração pelos departamentos. Na segunda-feira vai estar à frente o pessoal da integração e intercessão feminina. Na terça-feira com os pastores. Na quarta-feira com os diáconos, o corpo diaconal da igreja. Na quinta-feira, professor Davi com a turma da EBD, a escala já está feita. E na sexta-feira com a turma do louvor. Então, estou colocando os departamentos, cada semana de oração, eu vou estar colocando um departamento da igreja para se fazer presente e estar responsável para conduzir todo o culto, tá bom? Então, conto com vocês, dividir aí as atividades, para que a gente possa somar um com o outro, e assim sermos edificados pela palavra, tá bom? Então, quero encorajar você quanto à prática da oração. É uma semana intensa. Tem criança solta aí? Então, dá um jeito nela aí, para ela... Nós temos grandes desafios que só podem ser vencidos na força do nosso Deus. É Deus quem nos concede graça, é Deus quem nos concede sabedoria, é Deus quem nos concede poder, é Ele que abre portas, é Ele que intervém, é Ele que livra, é Ele que socorre, é Ele que provê, é Ele que abençoa, e Ele faz tudo isso mediante a oração da sua igreja, a oração do seu povo. Eu quero convidar você a nós orarmos juntos, tá bom? Venha orar e venha buscar a Deus, tá bom? Aí sim, esses são os nossos avisos. Eu quero convidar você nesse momento aos dízimos e ofertas. Meus irmãos, nós tivemos um probleminha aqui no computador da biblioteca. Amanhã a gente vai precisar comprar uma nova placa, é uma despesa a mais. Temos aqui alguns reparos que estamos fazendo na igreja, boletos bancários e tantas outras coisas que eu poderia citar, mas não se faz necessário porque
a igreja bem entende, cada semana nós temos um desafio. Estamos em pleno mês de outubro, um mês desafiador, e eu quero encorajar você, estimular você, a você se valer da alegria no seu coração, tá bom? Para você servir a Deus. A minha contribuição, deixa eu ver onde eu coloquei. Podem trazer, irmãos. Você que está em casa, eu quero saber onde eu coloquei minha contribuição. Você pode trazer a sua oferta nessa noite. Você que está em casa, por favor, que você possa também se valer desse momento para que você venha servir a Deus com fidelidade e com gratidão no seu coração, tá bom? Os irmãos que estão aqui podem trazer. Escravo do meu querer, buscando prazer, com porcos eu comi. No mundo esbanjei, anfitrião. Amém. Roga as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Minha oferta está aqui, agora sumiu da Bíblia aqui, então vou procurar. Mas abençoe minha vida também. Diga, pastor Marconi, Deus continue te abençoando ricamente. Em nome de Jesus. Ergam vossas mãos e oremos. Pai, graças te damos por mais uma oportunidade de servir, Senhor, também através dos dízimos e das ofertas. Obrigado, Senhor, pela situação que o Senhor tem nos concedido, nos dando saúde e vigor para trabalharmos e militarmos o pão de cada dia. Que essas ofertas cheguem em um bom momento e que haja, Senhor, a provisão do alto sobre esta igreja, em cada departamento, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Chamar o missionário Ricardo. Ele tem a responsabilidade de ministrar a reflexão dessa noite. Culto de quinta-feira, reflexão da palavra. Depois, em seguida, nós teremos um tempo aqui de busca, de clamor, de súplica, de intercessão ao nosso Deus. Mas que você, nesse momento, volte o seu coração para aprender de Deus pela palavra que vai ser ministrada, em nome de Jesus. Há algum visitante entre nós que nos visita pela primeira vez? Como é seu nome? Lara? Clara. Meus irmãos, como é que nós fazemos aqui quando recebemos um amado irmão, uma amada irmã pela primeira vez? Nós proferimos palavras de bênção. Então receba com todo o seu coração aquilo que nós desejamos para você, tá bom? Como é que nós dizemos? Clara, te abençoe, rica e abundantemente. Seja bem-vindo entre nós, que o Senhor te abençoe e que, de fato, nós possamos fazer bem a você, a sua casa, a sua família, assim como o Senhor nos tem feito, tá bom? Muito bem. Amados irmãos, é sempre uma honra e uma responsabilidade estarmos aqui, né, para ministrar a palavra com temor e tremor. E o que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje, a nos chamar a meditar, diz respeito à palavra e ao poder do Espírito Santo. O título da nossa mensagem, o tema é A Palavra no Poder do Espírito Santo. Estamos numa sequência de ministrações em que os nossos pastores têm nos orientado a focar e direcionar as ministrações com relação à importância da palavra de Deus como norte
como balizador em tudo aquilo que fizermos. Não só como regra de fé na nossa vida pessoal, regra de prática e fé, mas também na nossa vida cristã. E na nossa vida como servos de Deus e proclamadores do Evangelho. Portanto, nós temos em tudo estar centrados na palavra de Deus. Fomos muito abençoados com a visita do nosso irmão lá de João Pessoa, da igreja do pastor Sid Clay, o nosso irmão Thales, né? Onde ele fez uma correlação entre a palavra, missão, a missão de evangelizar, e a fé. Ele explanou para nós como é importante não ser apenas conhecedores da palavra ou meros trabalhadores no reino, mas também, com confiança, exercermos a nossa fé naquele que nos capacita para a obra. É a fé, é a entrega total e a dependência total daquele que nos capacita, que é o Espírito Santo, quem nos dá o poder para realizar a missão de Deus, ao qual nós fomos chamados a colaborar, que é a expansão do reino de Deus, levar o Evangelho a toda criatura. Hoje o Espírito Santo nos chama a compreender que essa palavra revelada de Deus, a palavra que é revelada aos homens, ela requer que nós sejamos ungidos pelo Espírito, para que possamos necessariamente manifestar essa palavra com autoridade. Seguindo na esteira do raciocínio do nosso irmão Thales, homens e mulheres ungidos pelo Espírito devem necessariamente manifestar o poder de Deus. É como disse o apóstolo Paulo, né? Ele diz, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. O apóstolo Paulo, ele não disse assim, eu não me envergonho do Evangelho porque é um conjunto de doutrinas. Não me envergonho do Evangelho porque é uma invenção de teólogos. Eu não me envergonho do Evangelho porque é um livro escrito com muita sabedoria. O apóstolo Paulo disse assim, eu não me envergonho do Evangelho, embora muitos me persigam, muitos venham a me injuriar, caluniar. Não, eu não me importo com isso, porque eu sei, eu tenho uma plena convicção, não só a convicção na mente e no coração, mas na minha vida prática, de que o Evangelho é poder de Deus. E nós precisamos resgatar isso nos nossos corações e na nossa vida prática. É para isso que o Senhor nos chamou. Então, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 2. Aqui nessa passagem bem conhecida, Nicodemos vem visitar o Senhor Jesus e vem ter um colóquio com ele, uma conversa, né? À noite. Fique de pé, vamos ler só esse versículo. E aqui, esse fariseu, conhecedor da palavra, um homem erudito nas Escrituras, certamente um homem com temor do Senhor, porque a palavra nos traz aqui uma imagem de alguém que tinha, de fato, interesse em conhecer a mensagem que Jesus estava pregando e saber se aquilo que Jesus estava falando, pregando, estava de acordo com as Escrituras que ele havia estudado. Então esse homem vem à noite e fala com Jesus. E uma das frases que ele diz me chamou muita atenção. Ele diz no versículo 2 o seguinte, no caso de Nicodemos, de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, que quer dizer mestre, né? Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Amém? Repita comigo. Jesus é mestre. Concordam comigo? Era o que Nicodemos estava testemunhando. Ele chamou Jesus de Rabi, ou seja, reconheceu que Jesus estava falando, pregando de acordo com as Escrituras. E ele disse, tu és Rabi, tu és mestre, ou seja, falas com autoridade que não é tua, mas vem da parte de Deus, e que tudo aquilo que o Senhor ensina, tudo aquilo que você ensina, são seguidos por sinais e maravilhas. São seguidos por manifestações de poder. Podem sentar, amados irmãos. Então, essa frase de Nicodemos
Trata-se de uma revelação da parte de Deus. É uma constatação do homem natural, porque ele via e observava a obra que Jesus estava fazendo, mas também era uma revelação da parte de Deus, porque ele chegou à conclusão correta a respeito da obra que Jesus estava realizando. Jesus veio ministrar a palavra, revelar o evangelho para o povo, para os simples, para todos, não é? E também para operar sinais e maravilhas, para testemunhar do amor de Deus para com aquele povo, que tanto precisava disso, e claro, consumar a sua obra de redenção na cruz. Muito bem. Então, o primeiro ponto aqui que eu queria chamar a atenção de vocês com relação a esse texto. Jesus é o mestre, como Nicodemos disse. Ele era mestre, sim ou não? Agora a pergunta é diferente. Jesus é o teu mestre? Jesus é o nosso mestre? Ou Jesus é apenas alguém que você conhece, e alguém que você admira, e alguém que você diz seguir, mas que de fato você não tem como mestre? Porque para você chamar alguém de mestre, você tem que ser discípulo desse alguém. Você tem que estar com o coração humilde e desejoso de fazer tudo aquilo que ele faz. Não só ouvir o que ele fala, não só entender o que ele ensina, não só compreender as suas palavras, mas fazer na prática aquilo que ele faz. Um professor ensina, um mestre encaminha. O mestre não só ensina conhecimento, o mestre, ele dá o testemunho pessoal de tal maneira que o discípulo se sente motivado a fazer exatamente aquilo que o mestre faz, ainda que ele tenha um preço a pagar por isso, ainda que aquilo lhe custe algo, ainda que aquilo lhe traga algum transtorno, alguma renúncia. Porque se o mestre faz, e esse mestre é bom, e esse mestre é sábio, e esse mestre vem da parte de Deus, o seu discípulo vai querer cumprir tudo aquilo que ele falou e ensinou, e vai querer executar tudo aquilo que ele fez, inclusive, se necessário for, doar sua própria vida. E doar a própria vida para nós não necessariamente é perder a vida numa cruz, não necessariamente ir até o martírio. Às vezes é algo tão difícil quanto isso. Às vezes é você abrir mão do seu eu, abrir mão da sua agenda, abrir mão das suas razões pessoais. Assim como Jesus perdoou, você ter a coragem e a ousadia de também perdoar. Assim como Jesus abriu mão de noites confortáveis e passou noites orando, é nós também buscarmos, assim como nosso mestre fez, ter uma vida de intimidade com Deus. Assim como Jesus se deixou guiar, ele, Jesus homem, encarnado, deixou-se guiar plenamente pelo Espírito Santo, foi ungido pelo Espírito para realizar a sua obra. Você também se deixar guiar pelo Espírito, ainda que isso lhe traga medo, ainda que o chão trema debaixo dos seus pés, ainda que você não se sinta confortável por causa daquele formato que nós estamos acostumados de sermos seguros, de estarmos seguros, de não querermos correr riscos. Porque ser cristão é correr riscos. Ser cristão é seguir a um mestre que desafia o senso comum. O nosso mestre desafiou o senso comum e muitos estranharam a sua pregação e o seu modo de ser. Jesus ensinava a palavra de forma ortodoxa, sim, claro, de forma fiel. Tanto é que Nicodemos, um fariseu, um homem conhecedor da lei, reconheceu isso. Tu és rabi, tu és mestre. O que tu falas tem, de fato, conexão com aquilo que eu conheço da Torá, que era a palavra, né, escrita da época. Mas não só isso, não só isso. Nicodemos reconhece aqui que Jesus falava não apenas com conhecimento da Torá, mas ele falava com uma autoridade a respeito da Torá, que não era algo que nenhum homem poderia produzir por si só, a não ser aquele que era ungido do Senhor. Por isso que o tema da nossa mensagem é esse: a palavra no poder do Espírito Santo. Porque muitos podem conhecer a Bíblia de capa a capa. Muitos são teólogos renomados. Muitos podem ser grandes eruditos conhecedores da hermenêutica bíblica, mas não ter a autoridade que vem do alto.
Enquanto isso, muitos podem ser pessoas simples, mas porque tem a simplicidade e a singeleza no coração de se entregar na dependência do Espírito, Ele, o Espírito Santo, revela a sua palavra. Ele disse que aos sábios, muitos dos sábios, não seria dado essa revelação, mas aos simples do coração seria dado conhecer o reino de Deus. Mas por que isso? Não é porque ao sábio, ou à pessoa que tem erudição, isso é pecado, ou isso é algo que fecha as portas do reino de Deus. Não, é porque Jesus estava se referindo nesse contexto àquelas pessoas que são sábias aos seus próprios olhos e não são humildes de reconhecer que para conhecer de fato as Escrituras e para falar com autoridade, ela necessariamente precisa depender do Espírito Santo para fazer e para operar. Não é pelo nosso muito conhecer, não é pelo nosso muito esforço. É pela dependência do Espírito Santo. E o próprio Jesus Cristo, olha bem que coisa linda, maravilhosa. O próprio Senhor, Ele, enquanto homem encarnado, Deus se fez homem, mas enquanto homem, Ele se despiu temporariamente dos seus atributos divinos. E enquanto homem, Ele cumpriu cabalmente o seu ministério terreno, tendo as mesmas condições e características que eu e você nós temos. E por isso ele foi ungido pelo Espírito Santo para falar com autoridade e operar os sinais e maravilhas. Compreende? Nicodemos aqui reconhece isso. Não só Jesus ensinava de forma ortodoxa, de forma correta, como Jesus tinha autoridade que vinha da parte de Deus ao falar, mas também Nicodemos constata que tudo que Jesus fazia, sinais e maravilhas, era uma evidente manifestação do poder de Deus na vida dele. Era pelo poder do Espírito que Jesus se movia e curava e ministrava a palavra com autoridade. Ele tinha efetividade espiritual. Nicodemos reconhece isso. Quando ele diz que Jesus operava sinais e maravilhas, havia salvação? Sim ou não? Quando Jesus pregava a palavra, muitos se arrependiam? Sim ou não? Zaqueu é um exemplo disso, um homem publicano, pecador, o próprio Mateus, tantos outros que nós temos na Bíblia que se arrependeram só de ouvir a pregação simples, direta, porém com poder e autoridade do Espírito Santo. É uma pregação simples, porém poderosa, porque fala ao coração daqueles que precisam de arrependimento. Jesus não embroma, Jesus não enrola, Jesus vai direto e às vezes até confronta, às vezes até mexe com as estruturas, denuncia nossos pecados, mas nunca é para nos destruir, nunca é para apagar a chamazinha que já fumega, nunca é para terminar de quebrar o caule que já está trilhado. Pelo contrário, quando a tua chama já está fumegando, ele vem e sopra o sopro do Espírito Santo e o fogo da vida espiritual renova-se. Essa é a missão dele. Quando você pensa que você já está totalmente quebrado, trilhado, a cana trilhada é aquela cana que o pendão já está quebrado, portanto não corre mais a seiva e ela está fadada a morrer. Ali não sai mais fruto. Ele vai, levanta o pendão que é você, cola novamente e começa a fluir a seiva da vida. E você torna a respirar novamente, você torna a ter o primeiro amor. Isso é milagre. Somente o poder do Espírito Santo pode fazer isso. Então, onde Jesus passava, havia salvação, libertação, consolo. Lembre-se que o Espírito Santo é chamado pelo apóstolo Paulo, numa de suas cartas, como o Espírito da consolação. Porque muitas vezes milagres, sinais e prodígios não são apenas coisas fantásticas, como uma cura milagrosa. Um sinal fantástico da parte de Deus é quando você empresta seu ombro amigo para alguém que precisa de um conselho, um consolo, alguém que está de luto, alguém que está passando por um momento difícil e precisa do encorajamento de alguém que tem a palavra de Deus, que tem o tesouro maior no coração e tem que servir ao irmão. E aquela pessoa que estava à beira do desespero, ela se sente novamente renovada porque um milagre operou-se através de você. Palavras de consolo novamente levantaram aquela cana trilhada. E você é instrumento de Deus, assim como Jesus foi instrumento de Deus para consolar a muitos. Ele tinha autoridade sobre principados e potestades do mal. Quando ele falava, os demônios tinham que se submeter e eles eram expulsos. Eles eram expulsos pelo nome de Jesus Cristo, pela autoridade dele.
Qual é a aplicação que nós podemos fazer aqui? Nicodemos chamou Jesus de mestre. Nós dissemos aqui agora há pouco, quando eu perguntei se ele era teu mestre, nós balançamos a cabeça e confirmamos. Sim, ele é nosso mestre. Se Jesus fez tudo isso, você também está habilitado a fazer. Você também, se você é discípulo de Cristo, o mesmo Espírito Santo que ungiu e capacitou Jesus para a boa obra, para o seu ministério, é o mesmo Espírito que habita em você hoje. Ele disse, eu vou, mas quando eu for, vos deixarei outro Consolador. E quando você é habitado pelo Espírito Santo, o mesmo poder, o mesmo dínamos, o mesmo poder do Espírito que capacita Jesus, capacita cada um de nós também a fazer a mesma boa obra. Você crê nisso? Sim ou não? E por que muitas das vezes nós não, na prática, não cremos, não efetivamos isso? Porque muitas vezes as nossas igrejas, eu falo isso de um modo geral, nós estamos acomodados a apenas ouvir a palavra, e isso é muito bom, a guardar a palavra, e isso é bom, mas aí ficamos só nisso, entesouramos a palavra, guardamos um tesouro, enterramos os talentos, mas não colocamos em prática. É como se nós esquecêssemos a segunda parte. Quando Jesus deu os talentos, aquela parábola dos talentos aos seus servos, lembra disso? O Senhor deu os talentos, servo bom e fiel, porque eu te peguei tantos talentos, você multiplicou. E a um deles que recebeu os talentos e entesourou, guardou, esse foi repreendido. Ora, você foi chamado a receber dons espirituais. O Espírito Santo que habita em você, quer capacitar você para você produzir frutos para o reino. Você foi chamado para ser produtivo no reino. E não estou falando aqui de ativismo, não. Ativismo religioso, não. Porque ativismo religioso os fariseus tinham. Eu estou falando aqui da expansão real e efetiva do reino. A pregação com a autoridade da palavra, da mesma forma que Jesus pregou com autoridade, da mesma forma que Jesus curou, da mesma forma que Jesus operou sinais e maravilhas, da mesma forma que com a palavra de autoridade ele expulsou demônios. Você também é capacitado pelo Espírito e é chamado a fazer isso. Da mesma forma que Jesus amou, você também é chamado a praticar o amor. Da mesma forma que Jesus serviu, você também é chamado a servir. Porque, na realidade, os dons e talentos dados pelo Espírito Santo não são para a sua própria edificação, não são para a sua própria exaltação. Você só vai ser, de fato, capacitado por esses dons quando você se dispuser a cumprir o grande mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Essa parte é fácil. Eu amo a Deus, eu quero amar a Deus, eu quero... Aí vem a parte talvez mais difícil, que é amar ao próximo, como a si mesmo. O problema é que às vezes esse próximo está tão próximo da gente, né? Amar ao próximo quando ele está longe é muito bom. Ah, eu amo, está lá, ó, bem distante de mim, mas eu amo. Mas quando aquela mala sem alça está bem pertinho da gente, né? E a gente tem que às vezes suportar com paciência, às vezes a gente tem que ter paciência, e às vezes a gente esquece que nós também somos malas sem alça, pior, até sem rodinha para empurrar. Quantas vezes o Senhor nos pede para nós amarmos e perdoarmos os nossos irmãos e servir como Cristo amou e serviu a sua igreja. Como Ele amou e serviu de forma absolutamente fantástica, indo até a morte e morte de cruz por todo aquele que confessar o seu nome. Se você chama Jesus de mestre, você tem que estar plenamente consciente de que esse poder está disponível e que junto com esse poder, que é oriundo do Espírito Santo, vem também a responsabilidade de você colocar em prática tudo aquilo que você diz que aprende com o seu mestre. Vamos ler aqui Mateus 4, 23. Não precisa abrir, não. O irmão coloca ali. Por favor, irmãos, da mídia. À medida que eu for citando os textos, só para a gente ganhar tempo. O que é que diz aí Mateus 4, 23? Pode projetar? Ok.
Eu vou ler aqui. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Agora vamos para Mateus, capítulo 9, verso 35. Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitos e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Qual é a diferença entre os dois textos? No primeiro texto, diz que Jesus trabalhava e trabalhava muito. Ele saía ensinando, ou seja, proclamando a palavra com autoridade, cheio da unção do Espírito Santo, e também operando sinais e maravilhas, ou seja, servindo ao povo. No primeiro texto fala disso, mas nesse segundo texto que nós lemos, fala que o mestre fazia a mesma coisa, porém agora, pasme, acrescenta-se algo mais. Jesus está dizendo, olha, eu estou trabalhando e trabalho muito, e eu faço as mesmas obras que o Pai faz. As minhas obras, as obras que eu faço, são as obras que o Pai faz. Mas, aí ele coloca algo muito esquisito agora. Ele diz, está faltando trabalhador, por que será que só sou eu? Será que só sou eu que fui chamado a fazer essa obra? Não, veja que ele está acrescentando aqui, do nada, assim, aparentemente é do nada. Ele está dizendo no versículo 37, e então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nesse contexto aqui, Jesus está dizendo, aquilo que eu faço, vocês também são chamados a realizar, a ensinar e a operar com poder no Espírito Santo. Por isso que os trabalhadores são poucos, porque a obra é grande, a seara é grande. E Jesus está colocando no mesmo ministério, no ministério de Jesus, a tua vida. Percebe? Se você chama Jesus de mestre, e Jesus operava, e trabalhava, e fazia isso, e agora ele está dizendo, cadê os operários? Cadê os trabalhadores? Nós somos discípulos? Então a seara aí está presente. Mas não vá de qualquer forma. Vá consciente de quem você é. Muitas vezes confundimos fazer a obra do Senhor com ativismo. No título da mensagem, a palavra no poder do Espírito Santo. Está bem claro que para você fazer aquilo que Jesus fez, a unção que estava sobre ele tem que estar sobre você também. Senão, não vai ser a palavra no poder do Espírito Santo. Vai ser a palavra no poder de Ricardo. A palavra no poder de A, B ou C. Coloca aí o seu nome. E certamente, quando o poder for baseado na sua força, no seu intelecto, na sua capacidade, essa obra não vai prosperar. Mas quando é a palavra de Deus proclamada, com sinais, prodígios e maravilhas para testemunhar no poder do Espírito Santo, meu irmão, o resultado só pode ser a expansão maravilhosa do reino e a edificação da igreja para a honra e glória do Senhor. E é para isso que você foi chamado. Não descuide disso. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Nós devemos exigir de nós mesmos, isso é importante, você deve exigir de si mesmo, não apenas proferir palavras de Deus, ou melhor dizendo, a palavra de Deus, não apenas isso, mas também viver na prática o poder do Evangelho. Os que ensinam a palavra de Deus, os que proclamam a palavra de Deus, o que fazemos nós, testemunhar a palavra de Deus, também deve ser vivenciado na vida prática com poder. E esse poder é a manifestação do Espírito Santo que já habita em você. Repito, esse poder é a manifestação do Espírito Santo que já habita em você. Se você entregou sua vida a Jesus,
se você confessa a Ele como seu mestre, e você diz que é discípulo ou discípula dele, pode ter certeza, o Espírito Santo está querendo, está disposto, está te chamando, dizendo para você, confie, se entregue a sua vida, faça-se um instrumento nas mãos de Deus. Não guie o Espírito Santo. Deixe que o Espírito Santo guie você e a obra vai surgir. Não busque os dons, apenas sirva e os dons seguirão você. Ah, qual é o meu dom para que eu possa servir na igreja? A pergunta não é essa. Pergunta assim, onde é que está o meu irmão, o meu próximo, para que eu possa servir a ele? Aí vem o Espírito Santo, vai olhar para você e vai dizer assim, o teu irmão é aquele acolá que está precisando de uma palavra de consolo. E ele vai te equipar com palavras de sabedoria. O dom do Espírito Santo vem sobre você. O dom da palavra de sabedoria. E você vai saber falar exatamente aquilo que o irmão está precisando. Se tem alguém precisando de oração para a cura da enfermidade, o Espírito Santo, você vai perguntar ao Espírito Santo, a quem eu posso abençoar? A quem eu posso visitar? A quem eu posso emprestar o meu ombro? A quem eu posso socorrer? Não pergunte se você tem o dom da cura, não pergunte se você tem o dom disso ou daquilo. Apenas se dispõe a servir. O Espírito vai te mostrar o teu irmão a quem você deve servir. E ele vai te equipar com o dom necessário para que você chegue até ele e faça a obra com poder. Não procure o dom vai procurar você. Apenas se dispõe a servir, porque o Espírito já está em você. Amém? Os que ensinam também devem fazer com poder. Não se contente, meu irmão, numa vida simples, numa vida acomodada. Tem tanta coisa maravilhosa no reino de Deus. Tem tanta coisa boa. Olha, viver uma vida na igreja é muito bom, é muito gostoso. Mas viver uma vida do reino é fantástico. Viver experiências sobrenaturais é fantástico. Vivenciar coisas que só andando com o Espírito Santo pode proporcionar é fantástico. Não desperdiça, não perde isso não. Como é bom você estar andando na rua e de repente você sendo guiado pelo Espírito Santo, coisas que você só vai descobrir na prática. Quando você levantar e se colocar à disposição do Espírito Santo, dizer, Senhor, eis-me aqui, aonde? Não importa, mas quando surgir aquela situação específica que no final, ao término dela, você vai ficar assim, alegre, exultante, assim como aqueles discípulos que Jesus enviou, os 70 que ele enviou, lembra daqueles 70? Quando eles foram enviados por Jesus, certamente eles foram, talvez, muitos deles, talvez até duvidando, muitos deles até não tendo a real noção do que iria suceder. Mas quando eles voltaram em júbilo, eles voltaram maravilhados, com um sorriso nos lábios, dizendo, Senhor, milagres e maravilhas aconteceram porque nós falamos com autoridade no teu nome. A alegria deles na volta foi 1000 vezes maior do que a alegria deles na ida. Então por que nós não temos essa ânsia, esse desejo de ter uma experiência real na vida com o Senhor? É bom servir. No começo pode dar trabalho, no começo você pode pagar um preço, no começo você pode se negar a si mesmo. Vou ter que perdoar aquela malinha sem alça, vou ter que ter paciência, eu vou servir ao meu irmão, eu vou pedir perdão a ele. Mas como vai valer a pena? Porque quando isso acontecer, essas amarras forem soltas, isso que trava você for solto, o fluir do Espírito e o poder vai operar coisas maravilhosas na sua vida. Curas vão acontecer dentro da igreja. Coisas maravilhosas vão acontecer dentro da igreja. Sinais, maravilhas vão seguir aqueles que pregam o Evangelho. Sinais e maravilhas vão seguir aqueles que de fato entenderem o real chamado do Mestre. Amém? Não basta ser ortodoxo. Nicodemos reconheceu que Jesus era ortodoxo. Mas não basta ser ortodoxo. Você tem que ter algo mais. Por favor, coloque João capítulo 14, verso 20. João 14, verso 20. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Não basta ser ortodoxo, não basta conhecer e pregar a palavra com fidelidade. Você tem que ter algo mais. Porque os fariseus eram ortodoxos. Os fariseus conheciam a palavra.
Porém, eles estavam a quilômetros, milhares de quilômetros distantes do Pai. Eles negaram a Cristo, portanto negaram aquele que o enviou, o Pai. Olha o que Jesus está dizendo. Naquele dia, hoje, o dia em que você entregou sua vida a Jesus, você, meu irmão, está em Cristo, você entregou sua vida a Ele, então o Pai está em você e o Espírito habita em você. Vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Já imaginou a ligação perfeita? Não é só a Trindade Santa, você foi incluído nessa relação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo em plena harmonia, em pleno amor, em plena comunhão, e você foi chamado a participar desse relacionamento. E se há um relacionamento de poder, e um poder infinito, Pai, Filho e Espírito Santo manifestando amor e glória e poder, e você é chamado a participar desse relacionamento, que glória, que maravilha na vida do crente. Não vamos desperdiçar isso. Quando Jesus falou para aquela mulher lá em Samaria, olha, ela perguntando, onde é que vai ser a verdadeira adoração? É lá no Monte Sião, lá em Jerusalém, lá no templo em Jerusalém, ou vai ser aqui no Monte Gerizim, em Samaria? Aí Jesus disse, olha minha filha, nem vai ser lá, nem vai ser cá. A verdadeira adoração vai ser feita por aqueles que adorarem o Pai em verdade e espírito. Jesus estava dizendo, você tem um nível de religiosidade, você está atribuindo a sua fé, a sua crença, a sua adoração a um lugar específico, a um templo, a uma denominação religiosa, a uma igreja. Não! Tem que acontecer isso aí, ó. Vós reconhecereis que eu estou no Pai, que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Você está em Jesus. Você é discípulo de Jesus ao ponto de estar tão ligado a Ele, que as pessoas ao olharem para você, observarem em você tudo aquilo que Ele fazia. Porque se Jesus fazia a obra do Pai porque Ele estava no Pai, e você está em Jesus, necessariamente você vai fazer as obras que Jesus fazia também. E essas obras incluem sinais e maravilhas. Pode crer. Jesus também disse para ela, o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em verdade e em espírito. A chave, gira a chave na tua mente. A chave para pregar com autoridade e poder. A chave para pregar com autoridade e poder está ligado em Cristo e sermos verdadeiros adoradores. A obra com poder não é sua. A obra é do Pai. A fonte do poder não é você, é o Espírito Santo. E a autoridade para pregar a palavra com poder não vem da sua capacidade pessoal, mas é concedida a você quando você humildemente se dispuser a seguir o Espírito Santo naquilo que Ele determinar que você deve fazer. O ministério terreno de Jesus, Ele fazia a obra do Pai, foi ungido pelo Espírito Santo no seu batismo, quando o Espírito desceu sobre Ele. Ele pregava com autoridade, não dele como homem, né, na qualidade de homem, mas dele enquanto ministro do Pai, fazendo a obra do Pai. João capítulo 14, verso 10. Coloca aí, amado. João 14, verso 10. Não creis que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Até as palavras que Jesus fazia humildemente, Ele atribuiu ao Pai. Entende isso? Mesmo Deus encarnado, mesmo Ele sendo Deus encarnado, enquanto homem, humildemente, Ele disse, enquanto homem, atribuo toda a glória das minhas palavras, aquilo que eu falo, ao Pai. E todas as minhas obras são obras dEle, para que a honra e a glória sejam dadas ao Pai. Portanto, cuidado. Quando nós nos entregarmos e de fato nos dispusermos a seguir a Jesus e sermos seus discípulos e a proclamarmos a sua palavra com autoridade e fazer a sua obra, toda a honra e toda a glória deve ser dada a Ele, não a nós, não a nós, não a nós. Cuidado que o coração é muito enganoso. Porque eu posso ser capacitado com dons. De repente Deus pode te dar um dom maravilhoso, um dom de, sabe, aquele dom que chama a atenção? Um dom de profecia, de palavras proféticas, um dom de cura, por que não? Aí daqui a pouco você não guarda o coração e não dá glória a Deus. Lembre-se, a fonte do poder não é você, é o Espírito. Você só foi chamado a servir. Você é apenas um vaso de barro, onde dentro desse vaso está guardado o maior tesouro de todos, a presença do Espírito Santo. Para a gente ir para o final, eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte.
quando Jesus falou o reino de Deus, pregai o evangelho, apregoai o evangelho, porque o reino de Deus já está no meio de vós. Ele não está falando aqui que uma nova igreja surgiu. Ele não está falando aqui de uma nova denominação se aproximar. Olha, há uma religião, um sistema religioso judaico, e eu vim aqui para instituir uma denominação que se chamará agora cristianismo por causa do meu nome. Não. Ele disse assim, o reino de Deus. E o reino de Deus foge a toda e qualquer compreensão humana, porque não é o reino maculado, o reino material, esse reino natural que nós vivemos. Quando o Senhor criou o homem, colocou ele no Éden, criou o mundo perfeito. Mas esse mundo foi manchado pelo pecado. Tanto o homem, no seu caráter, na sua natureza, na sua saúde, na sua vida, foi marcado pela corrupção da morte, de tudo o mal que há, quanto até a própria natureza também. Por isso que a Bíblia fala que a natureza, a criação, geme, esperando com grande expectativa a vinda do Senhor Jesus, para que ela seja redimida também. Então, esse reino, quando Jesus diz, ele já está no meio de vocês, e não é com visível aparência, mas ele está dentro de vocês. E o que é que caracteriza o reino de Deus em oposição a esse reino decaído? É porque no reino decaído do homem pecador, existe corrupção, existe mal, existe mau caratismo, existe morte, existe choro, existe perseguição, existe doença, existem incompreensões, existem dúvidas. Mas o reino de Deus é um reino de paz. Lembra? O reino de Deus é um reino de paz, reino de consolo, reino de alegria, reino de vida e vida em abundância, vida eterna. É um reino onde há cura, sim. Onde há milagres, onde há consolo, onde há palavra de consolação. Então devemos viver esse reino com a real expectativa. Esse reino é real, gente. Se Jesus disse, o reino de Deus já está em vocês, e através de vocês esse reino vai se tornar uma realidade, você tem que acreditar nisso. Você não pode, embora você não veja, fisicamente você não esteja ainda vendo, mas o reino de Deus já está dentro de você. E quando ele fala isso, ele está dizendo, as coisas do reino de Deus também já podem ser usufruídas pela fé. Se você, a fé é o quê? Não é a certeza das coisas que se esperam, não é assim? E a convicção daquilo que não se vê. O que você não está vendo, mas você tem a certeza e a convicção de que o reino de Deus é real e existe e você habita nele. Certamente, aquilo que é característica do reino também vai operar em você e através de você. Temos que viver experiências com o reino. Esse reino não é algo teórico, não, gente. É para a gente viver com realidade. É para a gente viver realmente ele. Tem uma frase de um pensador cristão que não me vem à mente agora, mas eu acho que é Randy Clark. Ele diz assim, qualquer pessoa, presta atenção, qualquer pessoa que ainda não teve uma experiência com Deus, não conhece a Deus. Eu não estou dizendo que a nossa fé é baseada no emocionalismo, em apenas experiências. Não, não é isso. Nossa fé é fundamentada também na palavra. Compreende? Mas essa palavra não é teoria. Essa palavra não é mero teologismo. Porque o reino de Deus é real. Tão real quanto essa bancada aqui, quanto esse púlpito. Tão real quanto você, se você se beliscar. O reino de Deus é real e já está no meio de nós e em você. Portanto, é necessário que nós tenhamos essa consciência. Jesus já nos franqueou a porta do reino. Todo aquele que entregou a sua vida a Jesus Cristo e o Espírito Santo, que você não vê, mas que você sabe, que você percebe a presença dele, que caminha com você, que te ajuda nas tuas dificuldades, nas tuas necessidades, nas tuas fraquezas. Ele te fortalece, ele te anima, ele te confronta, ele diz, vai por aqui não, que aqui é pecado, vem para a santidade, vem para perto de Deus. Ele te capacita com dons, com poder. Ele te dá alegria no Espírito. Tudo isso é real. É o reino de Deus se manifestando na igreja. Então por que nós temos uma igreja às vezes apática? Uma igreja que às vezes tem até dificuldade de diante de Deus, num culto público da glória a Deus. Porque esse reino é real. É um reino de alegria. É um reino do Espírito Santo, de bênção, de alegria. A presença do Deus Altíssimo está presente, está em você. Receba essa porção, não desperdiça isso, é um tesouro maravilhoso. É algo que nós precisamos resgatar, sabe?
É muito bom isso. Jesus não é uma doutrina, ele é uma pessoa e é real. O poder de Deus não é uma ideia abstrata, sabe? É a manifestação real e concreta da habitação do Espírito Santo em você. Se o Espírito habita em você, há poder. Conscientize-se disso. O cristianismo não se resume a uma boa teologia, mas na vida prática de viver no sobrenatural. E para nós fecharmos, a pergunta é: o que é que nos impede de viver o reino de Deus na sua plenitude? Como eu já falei, medo do Espírito Santo. Porque às vezes, depender do Espírito implica a gente abrir mão de certas coisas, certas certezas. Onde o Espírito Santo operou, no livro de Atos, por exemplo, várias passagens, o chão tremeu. Era o povo orando, dando glória a Deus, o Espírito Santo operando, o que é que acontecia? O chão tremeu. Se o chão tremer debaixo dos seus pés, você vai ter medo. Mas se você tiver entregue a sua vida ao Espírito, como vai ser bom. As suas convicções poderão ser até abaladas, mas o Espírito Santo vai estar ali presente e todo medo há de ser jogado fora. Porque tudo que te atravanca na vida espiritual, que não faz você perceber a realidade do reino dos céus, você vai ter, sabe, o Espírito Santo vai limpar, vai jogar fora, vai deixar você, sabe, seguro nele, não em você, não nos teus pés, mas na rocha que está debaixo dela. O chão pode tremer, suas convicções, suas coisas. Onde tem avivamento, Deus faz o que nós não estamos acostumados a fazer. Por exemplo, obedecer a Deus e não às nossas vontades. Exercer a nossa fé com confiança mesmo, ainda que nós não entendamos certas circunstâncias. Amar o próximo, ainda que isso nos custe algo. São coisas que derivam do avivamento. Arrependimento e confissão. Você nunca vai ver a plenitude do reino. E nunca isso vai operar. E esse poder vai fluir em você com autoridade, com poder, com maravilhas, com tudo isso, se seu coração estiver sujo. Se seu coração, que é um trono, que é o altar de Deus, se nele tiver fogo estranho, se ele estiver impuro, o Espírito Santo não habita em lugar de impureza. O Espírito Santo não habita em lugares onde não há confissão de pecados, onde não há perdão mútuo. O Senhor disse até mesmo quando você for dar o seu dízimo e sua oferta, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, vá lá, deixa aqui primeiro o dízimo aqui, não entrega agora não. Vai até ele, se reconcilia com teu irmão, depois volta e dá a tua oferta ao Senhor. Assim é a oferta da tua vida, assim é a oferta da tua alma. Quando você diz que entrega a sua vida ao Senhor e quer que o Espírito Santo flua, para você receber as bênçãos do Espírito, orar em casa, ser cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo tomar você no seu quarto, e aquela alegria indizível chegar, e você começar a orar, e aquela coisa maravilhosa vem. Como é que isso vai acontecer? Como é que o Espírito Santo vai chegar e ocupar o lugar dele, se teu coração está cheio de falta de perdão, ou cheio de falta de amor ao teu próximo, ou cheio também de arrogância ao ponto de você não se humilhar e pedir perdão ao teu irmão por aquilo que você fez, que você cometeu? Porque se Jesus perdoou, e ele é teu mestre, perdoa também. Muitas vezes são essas coisas que atravancam o poder que está disponível para nós cristãos. Falta de arrependimento e confissão, desconhecimento da palavra, isso aqui nós já falamos, e essa falta de intimidade com o Espírito Santo. E talvez o que seja mais característico é essa falta de que tudo isso é para que nós possamos servir ao nosso irmão, servir à igreja, servir ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Nicodemos só faltou dizer isso. Nicodemos, quando falou de Jesus naquele encontro, ele só não disse isso assim explicitamente. Mas quando ele disse, os sinais e maravilhas operam através do Senhor, ele estava dizendo, o Senhor vem da parte de Deus, mas tudo que o Senhor faz é para abençoar o povo. Tudo que o Senhor está fazendo é para ajudar as pessoas a conhecer ao Pai, através da pregação e através do serviço. Jesus pregava com autoridade e Jesus servia socorrendo com milagres, com consolo, com tudo mais que Nicodemos testemunhou. Seja discípulo real e deixe o Espírito Santo operar em você, assim como operou no Senhor Jesus. Amém? Fiquemos com essa porção. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar pedindo a Deus isso. Se você tem alguma coisa com teu irmão, se você ainda tem alguma pendência, será que isso
essa coisa que nos impede. Para pensar, coloca numa balança. O amor do Pai querendo fluir em você. As bênçãos do Senhor talvez sendo interrompidas na sua vida, porque o coração está cheio de tantas coisas mundanas, tantas coisas que nos impedem de ir amar a Deus e deixar o Espírito Santo fluir. Vamos tirar essas tranqueiras, gente. Vamos deixar o Espírito Santo tomar conta, com confiança. Se joga, que você estará em boas mãos. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus. Nosso tempo com você que está em casa, nos acompanhando pelo canal, acaba aqui. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma noite ricamente abençoada e pare agora com a sua família para que você tenha um tempo de oração, ponderando tudo aquilo que o Senhor nos falou pela palavra de Deus, tá bom? Então, que Deus te abençoe de maneira rica e de maneira abundante, em nome de Jesus. Agora, você que está aqui, por favor, fique de pé.